Capítulo 2 hoje do livro de Números, onde vai falar sobre a ordem das tribos no acampamento. Diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que se assentarem as suas tendas na banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados dele foram 74.600. E junto a ele assentaram-se as suas tendas, a tribo de Isacar. Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.500. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Eliezur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que de Ruben. E o seu exército e os que forem contados deles foram 46.500. E junto a eles assentaram as suas tendas a tribo de Simeão. Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 59.300. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharam em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisamar, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedassur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideoni, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 180.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharam em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. O seu exército e os que foram contados deles foram 72.700. Junto a ele estará as suas tendas a tribo de Aser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Airã, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharam no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 630.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais.
nação de Israel, ela foi organizada em tribos por vários motivos. Era uma forma eficiente de governar um grande grupo. 2, tornava mais fácil a divisão da terra prometida. 3, fazia parte de sua cultura e herança. As pessoas não eram conhecidas pelo sobrenome, mas por sua família e o clã e a tribo. 4, manter um registro das genealogias era a única forma de comprovar que alguém fazia parte da nação escolhida por Deus. 5, a viagem seria mais bem sucedida, visto que, ao seguirem o estandarte da tribo, um tipo de bandeira, as pessoas permaneciam unidas, evitando que alguém se perdesse. E esse, deve ter sido um dos maiores acampamentos que o mundo já viu. Foram necessários cerca de 19 mil metros quadrados para armar as tendas dos 600 mil soldados, sem contar as mulheres e as crianças. Moisés deve ter tido dificuldade para comandar um grupo tão grande, No Monte Sinai, as pessoas costumavam obedecer a Deus e a Moisés. Mas ao saírem dali e cruzar o deserto, começaram a reclamar e a murmurar. Logo surgiram os primeiros problemas. E Moisés não pôde mais governar o povo de maneira que ele fazia antes, efetiva. Os livros de Êxodo, Levítico e Números apresentam a diferença entre o quanto realizamos, o quanto obedecemos e o quanto nós desobedecemos a Deus. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do capítulo 2 do livro de Números. E vamos lá, vamos continuar firmes no propósito de ler a Bíblia de capa a capa.